Alédia. Luiz. Sob a proteção de Deus Todo-Poderoso, declaro aberta a 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Cambé, em 15 de abril de 2014. Convido o vereador Cecílio Araújo para fazer a leitura de um texto bíblico. Boa noite, presidente. Boa noite, Elisandra. Boa noite, Nilson, vereadora Estela, demais colegas vereadores, comunidade aqui presente e as pessoas que estão acompanhando através da TV e também da internet. O texto que nós vamos refletir hoje é do livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Tempo para tudo. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem sua ocasião. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Palavras do Senhor. Queremos agradecer a participação do vereador Cecílio nesta sessão. Eu solicito ao vereador primeiro secretário, Cecílio, para que proceda a leitura das matérias constantes do expediente. Senhor presidente, vimos comunicar que o senhor Márcio José da Silva foi eleito presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cambé no dia 14 de março do corrente ano, para o biênio de 2013 a 2016. Comunicamos ainda a eleição da diretoria que ficou assim constituída. Presidente Márcio José da Silva, representante não governamental. Vice-presidente Loide Paz da Silva Frasson, representante governamental. A secretária Rosângela Fernandes Pessoa Lemes, representante governamental. Sem mais, apresento-lhe esse protesto de estima e consideração, atenciosamente, Regina Aparecida Bosque, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, na gestão de 2009 a 2013. Pedido de informação, formulado pelo vereador Eliseu Vidotti, que vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência solicitar envio de ofício ao excelentíssimo senhor prefeito de Cambé, requisitando as informações como segue. Requisitamos as seguintes informações. Primeiro, quando será iniciada a obra da rede de esgoto do Jardim Nova Cambé, se foi realizada a troca da bomba da estação elevatória de esgoto do conjunto Eutímio Casaroto e quando começa a funcionar tal equipamento. Nesses termos, aguardo a resposta, vereador Eliseu Vidotti. Excelentíssimo senhor, em resposta ao ofício número 91/2014, no dia 18 de março do corrente ano, o qual solicita informação acerca da viabilização dos 33% de hora atividade e a imediata aplicação do piso salarial nacional do Magistério Municipal, de acordo com a Lei 11.738/2008, que regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica, em seu artigo 2º e 4º, faz referência à composição da jornada de trabalho, estipulando o período de hora-atividade em 2/3. Assim, a Secretaria Municipal de Educação, responsável por organizar e tornar possível
o cumprimento da lei acima citada, elaborou uma proposta a ser implementada gradativamente, com ações divididas em 2 etapas. No primeiro momento, as aulas das disciplinas de Educação Física e Arte terão seu tempo de duração ampliado, passando dos 45 minutos atuais para 1 hora. No segundo momento, a rede municipal passará a contar com outras atividades pedagógicas, alcançando o percentual de 30%. Quanto às reuniões pedagógicas, optamos por sua manutenção, uma vez que tais encontros são muito importantes para o bom desenvolvimento dos trabalhos realizados em sala de aula. Serão mantidos também os encontros destinados à formação continuada, como por se tratar de uma exigência legal, mas principalmente por resultar em grande oportunidade de avanços significativos na melhora do trabalho docente. Portanto, com as mencionadas medidas, o município de Cambé passará a garantir mais de 33% que a lei obriga, atingindo 35% de hora atividade aos professores municipais. Para a efetivação da proposta, o município necessitará de ampliação em seu quadro funcional de aproximadamente 54 professores. Em relação ao piso salarial do magistério, atualmente o município vem cumprindo a aplicação do piso salarial do magistério municipal, o qual está previsto na Lei 11.738 de 2008, no artigo 2º. Na intenção de cumprir com seus deveres, sem violar nenhuma obrigação que lhe cabe, o município de Cambé busca de forma prudente assumir tudo aquilo que lhe compete, todavia sem ferir outras leis e principalmente sem inviabilizar o cumprimento de outras obrigações num futuro próximo. Colocamos-nos à disposição para demais esclarecimentos. Atenciosamente, Cláudia Aparecida Pascoal de Souza, secretária municipal de Educação. Só lembrando que isso aqui é a resposta ao pedido de informação, quando a professora Adriana Aparecida Ferreira fez uso da tribuna aqui na Câmara e fez essa solicitação. Então, deve ser encaminhado também para a professora. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 11/2014. E também o projeto de decreto legislativo que dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Cambé relativas ao exercício de 2010 e, em consequência, aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Autoria, vereador Júnior Félix. Então, a autoria, Comissão de Justiça. Só isso, presidente. Obrigado, vereador Cecílio. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem apresentada pelo vereador Conrado. Atendendo o pedido do vereador Paulo Soares, que fique registrado a impossibilidade dele comparecer nessa sessão por motivos particulares. Obrigado, vereador Conrado. E a palavra agora está livre às senhoras e senhores vereadores para requerimentos verbais. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereadora Estela. Eu gostaria que fosse encaminhado à CONDEC pedido de tapa-buracos na rua João de Barros, no Cambé 3, e também na rua Azulão, em frente ao portão da horta comunitária. Ali naquele local, senhor presidente, é um problema que também foi criado pela Sanepar, naquela discussão que nós já estamos fazendo nessa casa e também pretendemos fazer um pedido, né, para reunião, porque a Sanepar também fez ali uma adequação e deixou em aberto lá o asfalto. Então, só fez as pedras, como eles costumam fazer. Então, eu peço à CONDEC que faça lá a reposição e o tapa-buracos daquele local também. Obrigada. Obrigado, vereadora. Eu também gostaria de fazer um encaminhamento de expediente ao prefeito municipal, para que ele, na verdade, é reiterar um pedido, para que ele faça a implantação de ciclovia no nosso município. Especialmente, nós sugerimos aqui alguns trechos, seria ali nas margens da Avenida José Bonifácio, no trecho compreendido ali no início do estádio José Garbellini, até na divisa com o município de Rolândia. E também, se possível, pudesse aproveitar as paralelas da linha férrea que cruza o nosso município. Também, como sugestão, na Avenida Esperança
e ao longo dos bairros do nosso município. Como mais nenhum vereador quer fazer uso da palavra para requerimentos verbais, passamos os trabalhos para o período da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário, vereador Cecílio, para que proceda a leitura das matérias constantes da pauta. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem apresentada ao vereador Conrado. Solicito que consulte o plenário para que possamos votar em bloco o substitutivo 01 do projeto de lei 75/2003 e o projeto de lei 07/2014. Solicitação do vereador Conrado, questão de ordem, para que votemos em bloco os dois projetos. O projeto substitutivo número 1 do projeto de lei 75/2013 e o projeto 07 de 2014. Em discussão? Palavra, presidente. Palavra, vereador Conrado. Boa noite, presidente, vereadora, vereadores, público aqui presente, Luiz César, a imprensa, o Benefílio, Oriel, Berro, Bill, seu Eduardo, os demais pessoas presentes. Faço esse pedido, presidente, e vou justificando porque já foram discutidos, né, na sessão passada e hoje nós poderíamos votar, se ninguém se opor, votar em bloco. Obrigado, vereador. Em votação, solicitação do vereador Conrado, para que votemos em bloco os projetos de substitutivo 1/2075 de 2013 e o projeto de lei 7/2014. Os vereadores que forem contrários, que se manifestem. Aprovado pela totalidade dos votos. Vereador Cecílio, faça a leitura dos dois projetos. Substitutivo número 1 ao projeto de lei número 75/2013, que altera o anexo 2 e 3 da lei municipal número 2531/2012 e alterações subsequentes e da outras providências, autoria executivo municipal. E o projeto de lei número 7/2014, que dispõe sobre a isenção de taxas do imposto sobre serviço de qualquer natureza das obras de implantação da empresa Horizon Comercial Agrícola Limitada e da outras providências, autoria executivo municipal. Em segunda e última discussão, substitutivo número 1 ao projeto de lei 75/2013 e projeto de lei 07/2014. Em discussão. Palavra, presidente. Palavra, vereador Júnior Félix. Boa noite, Eliseu Vidotti, presidente da Câmara. Quero só ir saudando o presidente, saudar toda a mesa já composta, saudar a vereadora Estela Camata, saudando a vereadora, saudar todos os vereadores, cumprimentar também Luiz César, a imprensa, o Bill, aqui funcionário dessa casa, a Maiara, a Solange, o seu Eduardo, o Oriel, o Berro, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, imprensa, RTV, a todos os telespectadores que estão sintonizados conosco. Bom, o projeto número 1, projeto substitutivo número 1 ao projeto de lei 75, nós discutimos ontem em primeira votação, está alterando aqui o anexo 2 e 3 da lei 2531/2012, então eu vou direto aqui para os anexos. O anexo 2, então, está alterando aqui a questão da gratificação de desempenho de função. Fica então criado um responsável pelo serviço de empenho prévio da administração direta. Também fica criado uma gratificação de desempenho de função para o responsável pelo serviço de contabilidade da administração direta. E também fica criado aqui, pela participação em comissão de sindicância ou processo administrativo disciplinar por comissão. Então, essas gratificações vão ser válidas aqui no anexo 3, exclusivamente para os auxiliares de contabilidade. Na verdade, também está alterando aqui para o número de 4 auxiliares de contabilidade no grupo ocupacional administrativo número 7, auxiliar de contabilidade. Então, passa a vigorar agora a nova lei, alterando então o anexo 2 e o anexo 3 do Executivo Municipal. Esse é o substitutivo número 1 ao projeto 75. E o 7, todos nós discutimos, uma notícia boa, muito boa aqui para o município de Cambé, está se instalando aqui no município a Horizon Comercial Agrícola. É um grande investimento, é uma empresa que gerará ao município um valor adicional em torno de R$ 130
milhões bianuais, que significa um incremento, vereador Zé Ribeiro, na receita de ICM de 140 mil anual. Além de gerar empregos aqui para o município, todos nós sabemos que a prefeitura tem uma política para atrair novos investimentos aqui no município de Cambé, que pode chegar aí até 90% de desconto de subsídio para atrair na questão de terrenos. E a Horizon nem precisou, ela foi lá e comprou o terreno, está tendo incentivo aqui na questão da construção, no imposto sobre serviço, ISS. Então, mas diga-se aqui que é um grande projeto, é mais uma empresa que vem, que acredita no município de Cambé, e que eu tenho certeza que ontem foi votado por unanimidade, e tenho certeza que hoje também será votado. Então, peço voto favorável ao substitutivo número 1 ao projeto 75 e também ao projeto 7/2014. Presidente, se ninguém tiver a parte, era essa a minha fala. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Palavra, presidente. Palavra, vereador Conrado. Quanto ao projeto 07 da Horizon, já foi muito discutido ontem, falado, não vou ser repetitivo e ficar comentando de novo a importância desse projeto. Eu só quero registrar que no substitutivo 01 eu não concordo com o que o prefeito assina, dizendo que não tem impacto orçamentário, né, porque isso confronta tudo aquilo que tem sido falado aqui na casa, de que precisa de estudo de impacto, e o posicionamento até da própria CCJ. Não concordo porque a argumentação de que está abrangida por crédito genérico, então não tem impacto, e também com o que foi falado ontem aqui, porque no terceiro parágrafo diz que salientamos ainda, então não é a argumentação principal, a argumentação preliminar é de que não tem, está abrangido pelo crédito genérico. A argumentação secundária é de que as despesas serão consignadas no instrumento de planejamento orçamentário de exercício seguinte. Então, para mim, esse estudo de impacto não respeita a lei de responsabilidade fiscal e nem os padrões que são exigidos pela CCJ e pelo jurídico desta casa. Só para ficar registrado, que registre em ata isso. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Em segunda e última votação, o substitutivo número 1 ao projeto de lei 75/2013 e o projeto de lei 07/2014. Os vereadores que forem contrários, que se manifestem. Aprovado pela totalidade dos votos. Projeto de lei número 8/2014 declara de utilidade pública a comunidade terapêutica Restaurando a Morada, comunidade Remo. Autoria, vereador Conrado Scheller. Em primeira discussão, projeto de lei número 8/2014, de autoria do vereador Conrado Scheller. Em discussão. Palavra, presidente. Palavra, vereador Conrado. Para ser bem rápido hoje também, eu vou deixar para fazer explicações pormenorizadas na próxima sessão. Eu peço voto aos demais vereadores, que trata de declaração de utilidade pública à comunidade terapêutica Restaurando a Morada, que é um incentivo que a Câmara pode dar, né, para instituições ou entidade como essa, que é a comunidade terapêutica Restaurando a Morada, comunidade Remo, doravante designada apenas comunidade Remo. Ela é constituída em 29 de 5 de 2012, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, com atividades não econômicas e duração por tempo indeterminado. Essa comunidade já tem por finalidade o atendimento de adultos do sexo masculino maiores de 18 anos, objetivando a prevenção ao uso, recuperação, reinserção social de dependentes e psicotrópicos, entorpecentes e drogas similares, orientação e profilaxia social e toxicomania, ensino educacional e profissionalizante. Então, entendendo da importância de entidades como essa, que sirva de incentivo para as demais, eu solicito o voto favorável dos demais vereadores. Obrigado, vereador. Em primeira votação, projeto de lei número 8/2014. Os vereadores que forem contrários, que se manifestem. Aprovado pela totalidade dos votos. Projeto de lei número 9/2014. Autoriza o Poder Executivo a transferir subvenção social de forma adicional para as entidades sem fins lucrativos que prestam serviços essenciais ao município. Autoria, Executivo Municipal. Em primeira discussão, projeto de lei número 9/2014. Em discussão. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereadora Estela.
O projeto 00914, ele refere-se à liberação de recursos a entidades e convênios para atender políticas públicas na área de assistência social a pessoas em situação de rua. O município ele foi contemplado através do censo e esses recursos chegaram apenas em dezembro de 2013, após a votação do orçamento. Então, por isso é que o projeto está sendo colocado em votação para aprovação e liberação desses recursos para as entidades, como traz aí no projeto a Associação Refúgio, a Unidef e o Lar Santo Antônio. Esse é um recurso que vem ajudar muito nas atividades que essas entidades prestam ao município. Então, são entidades assim que todos nós conhecemos o trabalho. O próprio Refúgio, a Associação Refúgio, ela esteve presente no início das nossas atividades esse ano, fez aí uma prestação de contas, né? Nós temos sempre a oportunidade de acompanhar todo ano as atividades que são feitas naquele local, né, pelos professores e por todas as pessoas que são envolvidas com o projeto Refúgio também. O Lar Santo Antônio, não só o Lar Santo Antônio, mas também, né, o abrigo que presta um serviço relevante de pessoas que estão em situação de abandono, nas ruas, e que lá encontram, com certeza, um lugar seguro, onde se alimentam, passam a noite e são muito bem cuidados, né? E a Unidef também, que presta um relevante serviço a toda a sociedade, a todo o município de Cambé. Então, eu peço aí a aprovação de todos os vereadores a esse projeto de lei. Obrigada. Uma parte, vereador. Claro. Só para reforçar o discurso, a Associação Refúgio, eu fico contente de ver essa entidade desenvolvendo o seu trabalho. Eu fui um dos autores, né, do reconhecimento público dessa entidade. Me lembro muito bem quando ela iniciou o trabalho. Ela já atuava aqui em Cambé de uma maneira um pouco mais simples, né? E depois que ela teve esse reconhecimento público, né, que o vereador Conrado hoje está, né, solicitando para uma outra entidade. Por isso que eu falo, a Câmara Municipal, ela, quando dá esse reconhecimento público, a gente sabe que lá na frente o próprio município vai ter frutos. Eu vejo com muita alegria, né, o trabalho desenvolvido pela Associação Refúgio. Não diferente também, no caso aqui, em que pese que é um valor pequeno, que está sendo contemplado nesse momento na Unidef, mas também é uma entidade que todo mundo, eu posso, vereadora, na sequência, que todo mundo sabe do trabalho realizado por essa entidade, reconhecida nacionalmente, mundialmente, e em Cambé não é diferente. E fico mais contente ainda e com o Lar Santo Antônio. Esse eu conheço, né? A minha esposa frequenta lá há mais de 10 anos, auxilia naquela entidade, participa diretamente, e eu também estou sempre ali no momento. Fico contente, porque o trabalho apresentado e que é realizado pelas irmãs e por esse Lar Santo Antônio é digno de a gente estar sempre lembrando, porque eles tratam com carinho numa situação que muita gente, às vezes, abaixa e sobe o vidro do carro, ou vira as costas quando vê uma pessoa caída na rua ou em situação de dificuldade. Então, eu sempre digo, o Lar Santo Antônio, ele merece. Eu quero aqui nesse momento, eu preciso de mais um minuto, vereador, eu quero aqui nesse momento, eu sempre digo, parabenizar quando é para elogiar. Então, eu quero parabenizar o prefeito João Pavinato por estar dando de forma adicional essa subvenção extra para o Lar Santo Antônio, porque eles realmente, aquelas pessoas que ali lidam, merecem realmente. Então, só para reforçar, obrigado, vereador Estela. Eu que agradeço a parte, vereador. Continua em discussão? Palavra, presidente. Palavra, vereador Cecílio. Esse recurso aqui, acho que é importante que a gente mencionar a entidade. Tanto o Refúgio como o Lar Santo Antônio são trabalhos diferentes, mas o Refúgio também faz um trabalho assim mais preventivo aí com os adolescentes, para que eles tenham aí vida saudável, a prática de esporte, também o ensino religioso e tudo que eles fazem
para que os adolescentes não entrem aí no mundo do crime, ou então se perca de outra forma. Então, acho que são trabalhos importantes que o poder público nem sempre dá conta de fazer tudo isso. E, às vezes, tem pessoas e entidades que têm muito mais carisma, muito mais condições de fazer esses trabalhos do que o próprio poder público. Porque o poder público ele não pode ir no viés religioso, né, que é a função do Estado é outra, e a entidade religiosa ela pode fazer isso. Ela pode trabalhar essa questão da educação religiosa. E isso ajuda demais as pessoas, né? Não há quem contraria essa ideia de que a religião é algo importante na vida das pessoas, né? Nós, a maioria, eu sou católico, o Nilson aqui do meu lado é evangélico, temos aqui, hoje se nós olhássemos a plateia aqui, nós estaríamos quase que meio a meio entre evangélicos e católicos. Agora, o interessante é que nós somos todos cristãos, e um dos objetivos da religião é restaurar a vida das pessoas, fazer com que elas tenham vida e tenham com dignidade, tenham em abundância. E aí o abrigo e o Lar Santo Antônio, o recurso do Lar Santo Antônio, como a Estela já disse, é um recurso direcionado que veio do governo federal, do Fundo Nacional de Assistência Social, justamente para essa questão de pessoas em situação de rua. E quando foi implantado esse abrigo Padre Manuel Coelho aqui em Cambé, muitas pessoas têm que se lembrar, na época o Padre Manuel Coelho, que inclusive deu o nome para o abrigo, ele ficava muito triste, às vezes até nervoso, que os moradores de rua moravam nas dependências da Igreja Católica, na porta da Igreja Católica, naquele pedaço ali do salão paroquial, que tem uma arinha coberta, e muitas vezes esse pessoal não dispunha de um banheiro, de um local para tomar um banho, e eles, de certa forma, irritavam também as pessoas, porque as pessoas não podiam fazer nada, tinham que praticamente passar por cima para ir para um horário que era o seu horário mais sagrado, que teria que fazer alguma coisa para aquela pessoa, porque ia rezar e orar, e via aquela situação e não estava ao alcance. E aí surge o abrigo Padre Manuel Coelho, e com muita dificuldade, né, as entidades, os clubes de serviço, a igreja e as empresas, conseguiu implantar o abrigo. Mas o abrigo, ele sofre discriminação até hoje, né? A semana passada eu recebi um telefonema de uma pessoa que queria fazer uma denúncia, mas não queria se identificar, o que é comum também em Cambé. Não se identificar. Que dizia que tinha alguém coletando assinatura para a retirada do abrigo. Porque alguém se incomoda com a presença das pessoas que estão ali em frente. Agora, é importante lembrar que a cidade era muito pior antes do abrigo. O abrigo veio para melhorar. É evidente que tem algumas dificuldades. Lá no abrigo não se acolhe pessoas que estão passeando, né, com a situação de vida organizada, né, que chega lá e fala, quero tomar um banho, descansar, assistir uma televisão, não é um hotel. As pessoas que procuram o abrigo ou tem problema familiar, perdeu a origem, o vínculo familiar, ou são usuários, ou foram usuários de droga ou de álcool. É alguém que está numa situação de penúria. Então, não dá para exigir que tenha lá um público que agrade tanto assim, né? Até porque é tradição nossa, a gente gosta daquilo que é bom, daquilo que está visível, que está cheiroso. Né? As pessoas, quando elas chegam numa situação de sujeira, de tristeza, de cheiro de álcool. Né? E o que é a irmã? A gente fala a irmã Jardine, porque tem uma liderança na frente, mas tem outras pessoas, tem outras irmãs e tem os próprios internos que ajudam. Mas as pessoas, elas são acolhidas de uma situação de não dignidade para se tornar indigna. Né? Alguém disse um dia, uma pessoa, após tomar um banho e trocar de roupa, ela já aumenta a sua autoestima e a sua dignidade. Né? Porque não é natural do ser humano.
de viver sujo, de viver abandonado. E aí, a gente sabe, por um período, a irmã pedia que, na medida do possível, buscasse alguém lá para trabalhar, para fazer, né? E quando eu estava trabalhando na área da construção civil, por muitas vezes eu fui até o abrigo e tentei ajudar algumas pessoas. E as histórias são idênticas, né? No primeiro dia que a pessoa vai trabalhar, ele conta uma história semelhante à do outro que trabalhou na semana passada, né? E promete que vai mudar, que vai fazer um monte de coisa, que vai voltar para a família, e na outra semana ele se pirulita de novo, né? Porque está numa situação difícil. Então, teve aqui uma homenagem para a irmã Jardine, e ela própria relatou as dificuldades, né? Então, esse trabalho é bonito, é importante, e que bom que veio esse recurso para financiar, porque sem dinheiro também não faz nada, né? Eu só quero terminar lembrando aqui a história do seu Zé Rolim, lá do Jardim Tupi, que morava lá no meio da mata. O Zé Ribeiro conhece, o Zezinho, né? E muitos de vocês conhecem. E o seu Zé, ele saiu de casa e foi morar lá no fundo de vale. E muitas pessoas tentaram tirar ele de lá e não conseguiu. Porque ele não queria sair de lá. Ele chegou até de ter uma casa, ele falou, não vou para minha casa, eu quero morar aqui no meio desse mato aqui. Só que o seu Zé ficou doente. E quando ele ficou doente, ele não conseguia mais viver naquele ambiente. Porque ele o encheu de ferida, de ferimentos, e ele foi ficando numa situação que nem ele suportava a vida que ele estava levando. E o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde foram até lá e conversaram com ele falou que de lá ele não saía. E aí o município usou da autoridade e levou o seu Zé embora de lá, e levou lá, para onde levar o seu Zé? Levou lá para o abrigo. E lá ele foi cuidado, foi tratado as feridas, foi feito tudo que podia. Infelizmente, depois ele saiu na rua e foi atropelado, ficou doente de novo, né? Agora, a informação que eu tenho, que ele não está lá, mas está em outra casa, sendo cuidado, né, em um lar. Então, isso é importante, né, porque eu não consigo fazer isso, né? Você faz uma ajudinha aqui, outra ali, mas quem consegue fazer? Uma entidade que dá banho, que cuida, que leva ao médico. Hoje, uma pessoa que trabalha lá me ligou, um enfermeiro, dizendo da dificuldade que eles passam, né? E até a irmã comentava que esse recurso, ela não pode usar na construção. Ela precisaria fazer 2 banheiros, mas desse dinheiro ela não pode. O que vai acontecer? Esse recurso vai ajudar em outra área que de repente fique mais fácil para que ela possa construir aí os banheiros que ainda falta e a ala aí para cuidar das pessoas doentes. Então, eu fico feliz que tem esse recurso, porque num passado bem recente, as pessoas que moravam na rua não tinham nenhum direito, né? Então, a assistência social nossa, hoje, ela é diferente. Ela não é só caridade, também ela tem recursos, tem orçamento e tem políticas públicas para ajudar essas pessoas. Isso é importante, porque aí nós não estamos entrando no favor, na esmola, mas sim naquilo que é direito das pessoas que, por uma coisa ou por outra, caíram em uma situação de morar na rua. Só isso, presidente. Obrigado, vereador Cecílio. Continua em discussão? Palavra, presidente. Palavra, vereador Zezinho da Ração. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente, boa noite. É um projeto bom da gente votar, fácil, né? Quando se fala, principalmente falar aqui do refúgio. Quem conhece o refúgio sabe o grande trabalho que ele faz com as crianças lá, na nossa região do Jardim Ana Rosa. Então, veio aqui, prestou conta aos vereadores, no começo do ano, finalzinho do ano aí. Então, não tem nem como, voto meu é favorável, um grande trabalho faz aí para a nossa cidade de Cambé. A Unidef, não precisa nem comentar, o grande trabalho que a Unidef faz, muito, muito bom o trabalho da Unidef, não tem nem como comentar, meu voto é favorável. E o Lar Santo Antônio, né, que aí o Cecílio já disse muito bem do Lar Santo Antônio, a Estela também falou muito bem, o Lar Santo Antônio é onde as pessoas, aí, vamos falar assim, abandonadas de rua, é acolhida. Até as pessoas são acolhidas lá, que aí quem teria que fazer seria o poder público, que não se faz. Então, aí vem o Lar Santo Antônio. Muito bem, o Lar Santo Antônio foi um trabalho bonito, com a irmã Jardine, já foi falado. Então, meu voto também é favorável, não tem como votar contra, isso aqui é uma coisa
magnífica em nossa cidade, que a irmã Jardine faz, aí trabalha aí foi feito pelo padre, né, Joaquim, né, Coelho, se não me engano, é isso? Manuel, né? O padre Manuel, e aí a irmã continuou o trabalho. Meu voto é favorável, tomara que venha mais projetos assim bons, para estar ajudando a comunidade e entidade. Era isso, presidente. A parte, se for possível, vereador. Sim, pode falar. Até desculpa, aproveitando, né, porque tal. Então, primeiro, cumprimentar a todos os vereadores e a vereadora. Também cumprimentar aqui os ex-vereadores Berro, o Claudinei Dorigo também, que passou pela casa, o seu Anacleto, o seu Eduardo, a todos que estão aqui presentes. E justificar o voto, e nós vamos ter ainda mais uma discussão, mas está se colocando favorável, e a gente vê que o município consegue, através de recursos, de uma política estável, institucional, criar uma rede de apoio. Então, parabéns a todos os envolvidos e, da nossa parte, o carinho e a atenção. E essa casa nunca se omitiu a esses pedidos e de estar analisando e de estar colocando favorável. Muito obrigado, senhor vereador. Eu que agradeço. Se mais algum vereador quiser usar a parte, se não quiser, está encerrado. Obrigado, vereador Zezinho e vereador Rômulo. Palavra, presidente. Palavra, vereador Conrado. Eu acho que desnecessário repetir tudo que já foi falado, a importância de todas as entidades. O Cecílio falou muito bem do pacto, né, do município com o Ministério do Desenvolvimento Social. E eu tenho tranquilidade para votar nesse projeto. Não vou nem pedir voto para os vereadores, porque eu acho que aqui ninguém vai ser maluco de votar contrário num projeto desse. Porque o Márcio, a Ivani e a irmã Jardine, eles têm prestado contas para essa casa, respeitam o poder legislativo, respeitam o vereador enquanto autoridade, diferente de algumas instituições que recebem subvenção. Na hora de receber a subvenção é pública, na hora de prestar conta é privado. É um desrespeito com o poder legislativo que diz que não deve satisfação para essa casa. Acho que todos os vereadores deveriam se sentir atingidos quando situações como essa acontecem no município. E é diferente com o Márcio, por exemplo, que presta mais do que contas, né, que além das contas que ele tem obrigação de prestar, ele já trouxe até essa casa, da Associação Refúgio Berro, e já trouxe mais informações do que precisaria ter. E não tem problema nenhum, porque lá é transparência, não precisa esconder nada lá. Lá é tudo aberto, pode ir, pode fiscalizar, que lá não tem por que esconder as coisas. E então, o Cecílio falou muito bem, a Ivani da Unidef, né, uma guerreira, já foi parceira da gente nessa casa. Zé Ribeiro esteve com a gente durante 4 anos e cuida muito bem da Unidef como se fosse um filho dela, e a gente vê o amor que ela tem por aquela entidade. E a diferença da Associação Refúgio pro Lar Santo Antônio, antes de eu falar a diferença, quero falar da irmã Jardine, que ser maravilhoso. Essa sim, de verdade, eu acho que está acima de qualquer ser humano, né? Não está ali só como alguns papa-hóstia que vão entrar no inferno antes de alguns pedófilos. A irmã Jardine sim, se desprende de valores materiais, se desprende do capitalismo. Essa fala, ela prega o que ela faz. Você percebe que realmente a vida dela é aquilo lá, né? Ela não tem um discurso na hora que liga a luz da câmera e depois, na hora que sai, o discurso dela é outro. Ela é aquilo lá 24 horas, e foi muito merecida a homenagem que foi feita nessa casa, que o vereador Cecílio, né, Cecílio, você pediu, né, e a Associação Refúgio age na contramão do lar, porque a Associação Refúgio, ele trabalha para que esses adolescentes não precisem futuramente frequentar o Lar Santo Antônio. Então, um está completando o outro, e muito interessante o projeto, e essa casa dá uma demonstração de que quando tem transparência a gente vota sem polêmica. Tá aí, ó, tá votando, não tem, né, a gente só fica triste quando algumas entidades não respeitam essa casa, né, e demonstra que tem algo muito esquisito acontecendo. A parte, vereador? Pode falar. Só para também registrar na questão da Unidef, e evidentemente a Ivani, né, a nossa ex-vereadora, tá sempre lá atuando, né? Mas nesse momento a gente também faz o registro. Atualmente o presidente da entidade lá é o Aminadab. São uma pessoa também que trabalha paralelo junto com aquele grupo de pessoas, sempre cuidando da Unidef. Então, só para fazer o registro. Obrigado, vereador Conrado. Eu que agradeço a participação, e o Aminadab também, não podia deixar de falar dele, também é um guerreiro daquela instituição. A Ivani, por ela ser mais assim, popular, ter sido candidata, né, e tem até o nome, Ivani da Unidef, né, então a gente faz referência a ela porque foi nossa parceira, mas muito bem lembrado para o senhor, porque o Aminadab também presta relevante serviço para aquela entidade. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Em primeira votação, projeto de lei número 9/2014.
Os vereadores que forem contrários, que se manifestem. Aprovado pela totalidade dos votos. Nada mais havendo a ser tratado no período da hora do dia, passamos os trabalhos para o período das explicações pessoais. E a palavra está livre às senhoras e senhores vereadores pelo prazo de 20 minutos, podendo ser aparteados pelo prazo de até 1 minuto cada parte. Convido a senhora e os senhores vereadores e toda a comunidade para as sessões solene em comemoração ao 13º aniversário do dia da Soca Gakkai, que será realizado aqui nessa Câmara Legislativa, dia 24/4, quinta-feira, às 19h30. E para entrega também da comenda Grão de Café no dia 25/4, na sexta-feira, para o excelentíssimo senhor deputado federal Alex Canziani, também às 19h30 nesse recinto. Ficam as senhoras e senhores vereadores convocados para a 13ª sessão a ser realizada dia 28 de abril próximo. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.